Bom dia, bom dia, bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por tua vida, glória a Deus por mais este dia e glória a Deus porque podemos confiar e acreditar que todas as promessas do Senhor vão se cumprir nas nossas vidas em nome de Jesus, amém? Bom dia, meus amados e preciosos, vamos para a nossa quarta aula sobre o estudo da Páscoa, hoje considerado a Sexta-feira Santa, trazendo aí então o ensino sobre a crucificação de Cristo Jesus. Eu lembro quando eu era criança, Sexta-feira Santa em casa, ninguém podia ver televisão, ninguém podia brincar, todo mundo em silêncio e jejum, só podia depois almoçar com peixinho, né? Então vejam, são ensinos que nós recebemos dos nossos pais e que ficam na nossa mente, né? E vamos falar sobre isso também em nome de Jesus, amém? Vamos orar e agradecer a Deus para depois dar o nosso bom dia abençoado, amém? Pai, muito obrigada por mais este dia de vida. Obrigada, Senhor, por ter enviado o Teu Filho Jesus Cristo para que nós pudéssemos ter vida, vida e abundância, sermos resgatados da morte eterna. E obrigada, Senhor, por trazer à terra novamente o Teu reino através de Jesus, para que nós pudéssemos viver a Tua verdade e termos comunhão contigo. Obrigada pela vida de cada aluno, pela vida de cada irmão, cada família representada. Eu te louvo e te agradeço também por esta instituição, a Fateja, por tudo que o Senhor tem feito através, Senhor, dessa instituição que o Senhor nos concedeu para que nós pudéssemos cuidar para Ti, Senhor. Obrigada por todos os nossos alunos, nossos amigos, nossos irmãos, e assim nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, Carla Barcelos. Bom dia, Maria Sul. Bom dia, Lê. Bom dia, Josiane. Bom dia, mãe. Bom dia, minha mãe querida. Bom dia, Mamusca. Dá um beijo no pai, na Paulinha. Um beijo, minha amada. Bom dia, Ana Zélia. Bom dia, Márcia Braga. Bom dia, Fidetinha. Bom dia, Tatiane. Bom dia. Vamos então para a nossa quarta aula. Está aí com seu papel, sua caneta e sua Bíblia. Vamos estudar. Quero convidar você que ainda não nos segue nas nossas redes sociais. No Instagram, você pode nos seguir pelo @FatejaBrasil, ok? E pelo YouTube, essas aulas, depois de serem ministradas aqui no Instagram, você vai assisti-la quantas vezes você quiser na plataforma do YouTube. Fateja, você vai escrever conforme está aqui no símbolo no brasão da nossa instituição, você vai escrever Fateja. E lá no YouTube você vai ter acesso a inúmeras aulas, a cursos gratuitos também, no qual você pode assistir. Os cursos gratuitos, todos eles, dão direito a você ao seu certificado gratuito também. Então você vai assistir lá todos os vídeos que estiverem escrito curso, você assiste todas as aulas, segue as instruções e ao final você pode solicitar o seu certificado digital gratuito, ok? Vamos lá então? Vamos dar sequência em nossas aulas. Hoje nós vamos falar sobre a crucificação. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías 52. Isaías 52. Vamos lá? Tchau, meu amado. Deus abençoe. Isaías 52. Nós vamos ver, né, que a liturgia da palavra Páscoa vai se cumprir, porque havia já sido profetizado como aconteceria, o que aconteceria com Cristo Jesus. Vamos lá? Isaías 52. Desperta, desperta. Coloca a tua veste de força, ó Tissom.
Veste as tuas roupas mais finas e belas, ó Jerusalém, cidade santa, porquanto nunca mais entrará por tuas portas qualquer incircunciso ou impuro. Sacode o pó que está sobre ti, ergue-te e assenta-te, ó Jerusalém. Liberta-te das correntes do pescoço, ó filha cativa de Sião. Porque assim declara Yahvé, fostes vendido por nada e sereis resgatados sem pagamento de dinheiro. Pois assim diz o eterno Deus, no princípio o meu povo desceu ao Egito para ali habitar, e a Síria oprimia sem razão. O Senhor indaga, e agora, que tenho eu aqui? Pois o meu povo foi levado sem motivo algum, os seus dominadores zombam dele, diz Yahvé. O meu nome é blasfemado constantemente, dia após dia, sem cessar. Portanto, o meu povo conhecerá o meu nome. Naquele grande dia saberá que eu sou, que profetizei a vós. Sim, verdadeiramente sou eu que falo. Versículo 7 de Isaías 52. Como são maravilhosos sobre as colinas os pés do mensageiro que anuncia as boas novas, que comunica a todos a paz, que traz boas notícias, que proclama a salvação, que declara a Sião, o teu Deus reina. Escuta, eis a voz das tuas sentinelas. Ei-las, que levantam a voz, juntas lançam gritos de alegria, porque como seus próprios olhos veem a Yahvé, que retorna a Sião. Regozijai-vos, juntas lançai brados de júbilo, ó ruínas de Jerusalém. Yahvé descobriu o seu braço santo diante dos olhos das nações, e as extremidades da terra viram a salvação oferecida a todos por nosso Deus. Então, vamos lá para o versículo 13. Eis que o meu servo há de prosperar em sabedoria, será engrandecido, elevado às alturas e muitíssimo exaltado. Assim como muitas pessoas ficaram pasmadas à vista dele, tão desfigurado estava o seu aspecto, como homem, nem parecia ser humano. Semelhante ele, aspergirá muitas nações e reis calarão a boca por causa dele. Pois aquilo que não lhes foi contado verão, e o que não ouviram entenderão plenamente. Então vejam, aqui está falando de como que ficou a aparência de Jesus no processo da crucificação. Gente, amados alunos, o que eu vou mostrar para vocês aqui na nossa aula, realmente é algo que a Bíblia diz, né? O que a Bíblia traz para nós, todo o processo que Cristo passou. Quando nós vamos para Isaías capítulo 53 também, nós vamos ver o Jesus Cristo, o homem de dores, ferido, moído e castigado em nosso lugar, oprimido, levado para o matadouro como um cordeiro. Vamos lá em Isaías 53. Aqui nós vamos ver a profecia de Isaías que vai se cumprir agora em Cristo Jesus, como nós começamos a ler ontem em Mateus 26. Ora, quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado ao braço do Senhor, de Yahvé? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura. Está falando de Jesus. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado, rejeitado pelos homens, viveu como homem de dores, experimentou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto, foi menosprezado e nós não demos a sua pessoa importância alguma. E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Nós estamos lendo Isaías 53, versículo 4. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Meu Deus.
Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado. Versículo 5 de Isaías 53. Mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos proporcionou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou seu próprio caminho, e Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosquiadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Por intermédio de julgamento tirano, ele foi preso. Isaías 53, 8. E quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes. Por causa dos erros do meu povo, ele foi golpeado. Deram-lhe uma sepultura como os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano, em verdade em sua boca. Contudo, foi do propósito de Deus, do Senhor, torturá-lo e fazê-lo passar por toda dor. E embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado de sua obra e empenho de sua alma, e ficará satisfeito mediante a sabedoria. O meu servo justo justificará a muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Amados, vejam, o profeta Isaías já havia profetizado o que aconteceria com Jesus. Ele seria traído, seria torturado, e seria torturado ele seria morto por uma morte terrível. Bom dia, Miltinha, paz do Senhor, meu querido. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, como que foi esse processo todo. Então existiam aí alguns tipos de cruz romana. Roma se utilizava de pelo menos aí esses 4 tipos de cruz para a crucificação de um preso que havia sido condenado à morte de cruz. A morte de cruz era a pior morte que existia, a morte mais dolorosa, a morte mais difícil, a morte mais sofrida era a morte de cruz, porque havia todo um processo antes de ir para a cruz, de tortura física, psicológica. Haviam também, segundo alguns historiadores, tortura de abuso de estupro. Então nós temos aqui 4 tipos de cruz romana. A decusata, que é nesse formato de X, a grega, que é no sinal do formato de mais, a comissata, que é nesse formato de T, e a latina, que é no formato da cruz que nós falamos, que nós temos como uma representatividade do símbolo da cruz. A cruz decussata, ou seja, essa forma de X, no cristianismo ela é conhecida como a cruz de Santo André, eles dizem, né?
que esse modelo era onde o prisioneiro, ele ficava com os pés no chão e ele era amarrado e eles soltavam os animais para devorar aquele preso vivo. A cruz era no formato de X, ela ficava no chão, o prisioneiro ele era amarrado nesta cruz e eles soltavam ali os animais, os leões, para comer o preso vivo. A cruz grega, que é no formato ali de insa quadrada, ela tem esse formato do sinal de mais. Nunca passava, né, de 2 metros de altura, para facilitar que os animais também devorassem o preso. Então eles eram levados a esta cruz para serem mortos vivos, serem comidos vivos. A cruz comissata, que era a cruz no formato de T, era onde o condenado ele carregava esta cruz, né, parte desta cruz, a parte horizontal, onde se escrevia o título, a placa ou o nome do prisioneiro e a razão da sua morte, o delito que ele tinha cometido, e a parte vertical costumava já estar fincada no local da crucificação. Depois nós vamos ver ali a cruz latina, que era a cruz mais utilizada pelos romanos, com aproximadamente 3 metros de altura, e o formato mais tradicional conhecido e usado, que foi a cruz que Cristo foi crucificado, que é esta cruz no formato cruz latina. Então vejam os tipos de tortura que se faziam. Nós vamos ver então que no processo da cruz, até Cristo ser crucificado, ele vai passar por um processo. Ele vai passar por um processo. Vamos aqui meditar. Vamos para Mateus 27. Vamos ler então toda esta trajetória, ok? Mateus 27. Vamos meditar em Mateus 27. Jesus é levado a Pilatos. Até ontem nós lemos quando Cristo se entrega, né, aos soldados que vão até ele no Getsêmani, quando Judas o trai e o entrega com um beijo. E agora nós vamos dar sequência nesse estudo. Mateus 27. Assim que o dia amanheceu, vamos deixar aqui para quem for chegando, já vai saber onde nós estamos lendo, né? Mateus 27, ok? Assim que o dia amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos, anciãos do povo, conspiraram para condenar Jesus à morte. Então, amarrando-o, levaram e entregaram a Pilatos, o governador. E sucedeu que Judas, seu traidor, ao ver que Jesus havia sido condenado, sentiu terrível remorso. Veja, remorso, não arrependimento, tem diferença, né? E procurou devolver aos chefes dos sacerdotes e aos seus anciãos as 30 moedas de prata. E declarou: pequei, pois traí sangue inocente. Mas eles alegaram: o que temos a ver com isso? Esta é a tua questão. Judas atirou então as moedas de prata dentro do templo e, abandonando aquele lugar, foi e enforcou-se. Entretanto, os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e comentaram: é contra a lei depositarmos este dinheiro no cofre das ofertas, pois foi obtido a preço de sangue. Mas concordaram em usar aquelas moedas de prata para comprar o campo do oleiro e formam um cemitério para estrangeiros. Por esse motivo, ele se chama Campo de Sangue até esses dias. Então, as 30 moedas de prata que Judas traiu Jesus, vendeu Jesus, essas 30 moedas de prata eles usaram para comprar um campo para formar ali um cemitério que até hoje é chamado Campo de Sangue. Versículo 9. E assim se cumpriu o que fora anunciado pelo profeta Jeremias.
Eles tomaram as 30 moedas de prata, o valor que lhe atribuíram os filhos de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, assim como o Senhor mesmo havia indicado. Então veja, as profecias estavam se cumprindo. Versículo 11. Jesus foi conduzido à presença do governador e este o interrogou. Mateus 27, versículo 11. Ok? Para quem está chegando aí, Mateus 27, 11. Jesus foi conduzido à presença do governador e este o interrogou. És tu o rei dos judeus? Afirmou-lhe Jesus. Tu o dizes. Então passou a ser acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos anciãos, mas ele nada respondeu. Foi quando lhe questionou Pilatos. Não ouves a acusação que todos levantam contra ti? Jesus, entretanto, mantinha-se em absoluto silêncio e por isso ficou o governador fortemente impressionado. Contudo, por ocasião da festa, era costume do governador dar liberdade a um prisioneiro escolhido pelo povo. Detinham eles naqueles dias um criminoso muito conhecido de todos chamado Barabás. Então Pilatos dirigiu-se à multidão que ali havia reunido e lhe propôs: a quem desejas que eu vos solte, a Barabás ou a esse Jesus que é chamado de Messias? Isto porque tinha conhecimento de que o haviam entregado por inveja. E aconteceu que, estando Pilatos sentado no trono do tribunal, sua esposa lhe enviou a seguinte mensagem: não faça nada contra este homem inocente, pois hoje, em sonho, muitas coisas sofri por causa dele. Todavia, os chefes dos sacerdotes e os anciãos influenciaram a multidão para exigir o livramento de Barabás e a execução de Jesus. Então o governador entregou à multidão o dilema: qual dos dois homens quereis que eu vos deixe livre? Exclamaram eles: Barabás. Pilatos ainda questionou-lhes: se assim é, que farei de Jesus, que é chamado de Messias? Bradaram todos: crucifica-o. Outra vez insta Pilatos: por quê? Que crime cometeu este homem? Apesar de tudo, a multidão esbravejava ainda mais furiosa: crucifica-o! Percebendo Pilatos que não conseguia demover o povo, mas ao contrário, um princípio de tumulto já era visível. Ordenou-lhe que lhes trouxessem água, lavou as mãos diante da multidão e exclamou: estou inocente do sangue deste homem justo. Esta é uma questão vossa. E todo o povo respondeu: caia sobre nossa cabeça o seu sangue e sobre nossos filhos, meu Deus. Versículo 26. Diante disso, Pilatos soltou-lhe Barabás, mandou que Jesus fosse flagelado e o entregou para ser crucificado. Vamos lá então falar sobre o flagelo de Jesus. Amados, o processo da crucificação, ele era muito doloroso, porque não era levar o preso à cruz, o preso passava por flagelos. O flagelo de Jesus foi o pior flagelo da história. A flagelação, ela era uma preliminar legalizada pela lei romana. E essa lei romana, junto com a lei hebraica, ela instituía que deveriam se dar 40 chicotadas menos uma, sessões de 39 golpes. Segundo todas as experiências que eles tinham, se dessem 40 golpes, a pessoa poderia desmaiar e morrer. E segundo alguns historiadores e o estudo deste doutor Berbet, que foi da onde eu tirei essa informação das pesquisas que eu fiz,
diz que os soldados romanos, eles atingiram o limite, o ápice, eles atingiram o número máximo de chicotadas em Cristo Jesus. E não foi só um homem que estava dando as chicotadas em Jesus, foram 2 algozes, um de cada lado. Um dava, tirava, o outro dava, e eles ficaram simultaneamente chicoteando Jesus, flagelando Jesus. Segundo as análises deste médico, ele diz que as marcas dos flagelos em Cristo poderiam ser vistas nas espáduas, nas costas, nos rins, no peito. Ele foi chicoteado no corpo inteiro. Coxas, barrigas, coxas, barriga das pernas. Ele foi chicoteado por todo o seu corpo, por 2 algozes. Vocês imaginam, amados? Às vezes você levava uma chinelada da mãe no bumbum, já chorava. Imagina ser chicoteado ao mesmo tempo por 2 homens cheios de raiva, cheios de maldade, de ira. O corpo de Cristo ficou dilacerado. O corpo de Cristo ficou dilacerado. A carne, os músculos. Segundo, então, esse estudo, diz que aos primeiros golpes, as correias, porque os chicotes eram feitos de cordas, correias, espinhos, pedras, paus, dentes. Diz que as primeiras chicotadas elas eram dadas com tanta força que deixavam longos riscos azuis da substância deste material na pele que ficava sensibilizada. Milhões de pequenas hemorragias intradérmicas, porque pegava a epiderme, a derme, a hipoderme, rasgava as 3 camadas da pele. E os soldados, eles usavam açoites curtos, com várias cordas, como nós falamos e mostramos ontem, feitas de couro, de corrente, bolas de ferro nas pontas destes chicotes. E estas bolas, elas ocasionavam contusões e hematomas. Meu Deus, amados. Não era uma varinha de marmelo, eram chicotes terríveis. E Jesus, depois de ter passado por este flagelo, ele vai ser também humilhado. Vamos continuar a leitura de Mateus 27, no versículo 27. E sucedeu que os soldados do governador conduziram Jesus ao pretório e agruparam toda a tropa ao redor dele. Despojaram-lhe de suas vestes e cobriram com um manto vermelho vivo. Trançaram a coroa de espinhos e forçaram sobre a sua cabeça como um capacete. Puseram em sua mão direita um caniço e, ajoelhando-se diante dele, escarneceram, exclamando: Salve, salve o rei dos judeus! Cuspiram nele e tiraram o caniço de sua mão, espancando-lhe com o caniço a sua cabeça. Eles foram batendo nessa coroa de espinhos, cravando essa coroa na cabeça de Cristo. Depois de haverem zombado dele, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas e em seguida levaram para ser crucificado. Assim que saíram, encontraram um homem da cidade de Cirene chamado Simão e obrigaram a carregar a cruz. Então Jesus vai passar aqui pelo caminho da cruz, pela via dolorosa, ele vai passar por este caminho.
chamado de o caminho na cruz. Vamos lá também fazer uma conexão com Lucas, capítulo 23. Lucas 23, versículo 32. Lucas 23, versículo 32. O caminho para o Gólgota. Junto a Cristo, a esse caminho que Cristo vai fazer, mais 2 outros criminosos vão estar juntos, que vão ser crucificados junto com Cristo Jesus. O caminho, bom dia, paz do Senhor, meus amados e queridos. Bom dia, Joyce. Bom dia, Ed. Bom dia, Edna. Bom dia, Carla, minha querida. Catarina, Vera, Marinalda, Juninho, Walter, Rosineide, Helenice, Genilda, Ana, Roberto, Fernanda. Sejam bem-vindos, meus amados. O caminho percorrido por Jesus é conhecido como Via Crucis, o caminho da cruz. Também como Via Dolorosa, o caminho das dores, o caminho do sofrimento. Esse percurso tinha uma distância de aproximadamente 600 metros, pouquinho a mais do que meio quilômetro. O peso da cruz que Cristo carregou tinha aproximadamente 50 quilos. Gente, 50 quilos é peso. Depois de ser flagelado, blasfemado, esbofeteado, cravado a cruz na cabeça, cuspido, totalmente dilacerado, ele ainda teve que carregar esta cruz de aproximadamente 50 quilos. Versículo 32 de Mateus 27. Assim que saíram, encontraram um homem da cidade de Cirene chamado Simão e obrigaram a carregar a cruz. Chegaram a um lugar conhecido como Gólgota. Só um minutinho. Chegaram neste lugar, versículo 34, deram-lhe para beber uma mistura de vinho com absinto, que era o vinagre com mirra, né? Mas ele, depois de prová-la, negou-se a beber. Olhem essa imagem. Aqui é uma latrina romana na época de Jesus. Latrina significa banheiro. Esse aqui era um banheiro romano. Os vasos sanitários, eles eram feitos em pedras, em poços, em buracos. As pessoas se sentavam todas juntas, não tinha porta, não tinha divisão. Essa aqui era uma latrina romana. Um banheiro romano. Neste banheiro romano, estão vendo no centro da foto em cima? Ali era colocado vinagre, mirra, e era colocado dentro deste recipiente, era colocado um isopo. O isopo, ele era como que um caniço. Na ponta desse caniço tinha ali uma esponja que ficava de molho neste líquido, neste vinagre. Então, esse isopo, eles pegavam, limpavam-se depois de fazer as suas necessidades e colocavam de volta neste balde, neste recipiente. Então, o isopo que ficava nesse balde, nesse recipiente, era o isopo que eles limpavam as suas nádegas, que eles se higienizavam. Imagina, amados. Imagina uma coisa dessa. Então diz a palavra de Deus que foi pego ali um isopo e deram para Jesus beber. Segundo alguns historiadores, diz que esse isopo é esse que eles limpavam as suas fezes. Porque os soldados levavam esse balde com isopo porque eles iam
Eles precisavam fazer as suas necessidades também. Então, segundo a história, diz que esse isopo foi o isopo dado para Jesus beber. Ele disse: eu tenho sede. Os soldados vão dar de beber a ele essa mistura de vinagre com mirra, vinagre com absinto, que era esse líquido que eles colocavam nos baldes para deixarem esse isopo ali de molho, para poder fazer a sua higiene e colocar de volta esse isopo ali para matar as bactérias desta esponja, desse isopo. Vocês estão entendendo o que Jesus passou? Vocês estão vendo que a crucificação de Jesus foi a crucificação mais terrível da história? Jesus sofreu. Versículo 35. E aconteceu que após a crucificação, dividiram entre si as roupas que lhe pertenciam, jogando sorte, e se acomodaram ali para o vigiar. Acima de sua cabeça fixaram por escrito a acusação forjada contra ele: este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, uma à sua direita e outro à sua esquerda. As pessoas que passavam lançavam-lhe impropérios, balançando a cabeça e exclamando: ó, tu que destróis o templo em 3 dias o reconstrói, agora salva-te a ti mesmo. Desce dessa cruz se és filho de Deus. Do mesmo modo, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos zombavam dele, vociferando: salvou a muitos, mas a si mesmo não pode salvar-se. É o rei de Israel? Desça agora da cruz e passaremos a crer nele. Pregou sua confiança em Deus. Então que Deus o salve nesse instante. De verdadeiramente por ele tem piedade, pois afirmou: sou filho de Deus. Igualmente ultrajaram os ladrões que ao seu lado havia sido crucificado. Então, versículo 45 de Mateus 27, então profundas trevas caíram por sobre a terra, e do meio-dia até as 3 horas da tarde daquele dia. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Mas alguns dos que ali estavam, ao ouvirem isto, comentaram: ele chama por Elias. Sem demora, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu em vinagre, colocou-a na ponta de um caniço, ergueu até Jesus e deu-lhe a beber. Entretanto, os outros o censuraram. Depois, vejamos se Elias vem livrá-lo. Então Jesus exclamou uma vez mais em alta voz e entregou o seu espírito. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra estremeceu e fenderam-se as rochas. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. E deixando as sepulturas, logo após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram para muitas pessoas. E aconteceu que o centurião e os que com ele vigiavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, foram tomados de grande pavor e gritaram: é verdade, é verdade. Este era o Filho de Deus. Estavam presentes várias mulheres, observando de longe. Eram discípulas que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servirem, entre as quais estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e Maria e a mãe dos filhos de Zebedeu. Meu Deus! A sexta-feira, conhecida como a Sexta-feira da Paixão, a Sexta-feira da Crucificação de Cristo. Então,
é o dia representando hoje que Jesus Cristo vai passar por todo esse martírio, por todo esse sofrimento, para levar sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades, mas o mais importante, para vencer a morte, para que nós pudéssemos ter acesso à vida e à vida eterna. Ele morreu para cumprir a promessa de Deus que viria que pisaria a cabeça de Satanás. Então, o principal propósito da morte de cruz foi cumprir a palavra de Deus, de vitória. E depois, com isso, promover a nós, que éramos pecadores, o perdão para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Então, pare e pense o que você está fazendo da sua vida. Você de verdade entregou a sua vida a Jesus? Você entendeu que Jesus não é uma religião? Que Jesus é um estilo de vida? Que Jesus, ele trouxe o seu reino? E para que eu siga Jesus, eu tenho que seguir os passos de Jesus? Eu não tenho que seguir José, não tenho que seguir Maria, não tenho que seguir Buda, nem Maomé, nem Krishna, eu tenho que seguir Jesus. Porque foi ele que passou por todo esse processo para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Você de fato está disposto a abrir mão daquilo que não é bom para a tua vida para seguir Jesus? Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Artigo definido, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai até Deus se não passar por Jesus. Ele é o caminho. Maria não é a mãe de Deus. Maria foi a mãe de Jesus, o homem. Porque Deus não tem mãe. Deus é Deus. Deus está lá no céu. Ele é criador de todas as coisas. Maria na terra foi uma mulher maravilhosa, louvável, um exemplo de mulher. Mas ela gerou Jesus, o Deus homem. Foi Jesus que morreu em uma cruz para que você pudesse ter vida e vida em abundância, para que você fosse livre da condenação da morte eterna, para que você pudesse ter perdão pelos seus pecados. Foi Jesus que levou sobre ele dores, pecados e enfermidades. Foi Jesus. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor entregou o seu Filho. O Senhor se agradou que o seu Filho passasse por tudo que nós estudamos aqui hoje, para que nós pudéssemos ter vida eterna, para que nós pudéssemos ser salvos, para que a tua promessa de Gênesis 3,15 se cumprisse na terra. E nós te somos gratos, nos perdoa por todas as vezes que idolatramos, por todas as vezes que colocamos santos, imagens e pessoas acima de ti. Nós entendemos, Senhor, que não há nenhum outro Deus além de ti. Não há nenhum outro Deus além de ti. Nós te amamos, nós te agradecemos pelo preço que foi pago na cruz. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por cumprir o propósito de Deus nesta terra. Obrigada, Jesus, por aguentar calado, sofrendo blasfêmias, dores, acusações, traições. Obrigada, Jesus. Nós nunca conseguiremos te pagar o que tu fez por nós nesta cruz. Obrigada, Jesus, por levar todas as dores sobre ti, todas as doenças, pecados e mazelas. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por nos perdoar. Obrigada, Jesus,
por nos amar. Obrigada, Jesus, por nos tornar filhos de Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por nos libertar das escravidões, da escravidão deste mundo. Obrigada, Jesus, pelo teu sangue que nos lava, nos limpa, nos perdoa e nos justifica diante de Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Agradeça, Jesus. Agradeça, Jesus, porque por tudo que Ele fez para que você pudesse ter vida eterna, para que o teu nome fosse escrito no livro da vida, para que você pudesse entender que as dores deste mundo, as mazelas deste mundo não se compara com a glória que há de vir sobre as nossas vidas. Amados, nada é mais importante do que entregar a sua vida a Jesus. Nada é mais importante do que seguir Jesus. Nada é mais importante. Não se preocupe mais com as coisas deste mundo. Trabalhe, tenha as suas conquistas, mas nada disso pode ser mais importante do que a presença de Jesus. A presença de Jesus é o bem mais importante que nós podemos ter. Ele tanto amou, tudo suportou, Ele carregou a nossa cruz. Ver com os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naquele momento de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele suportou tanto a dor. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor, Jesus, Deus Emanuel, Jesus, Santo dos Santos. Glória a Deus, amados. Glória a Deus, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Pai, te louvamos, te agradecemos e te bendizemos. Obrigada. Obrigada, Senhor. Continue nos ensinando. Continue, Senhor, nos ensinando. Continue nos ensinando. Continue nos ensinando. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida e a tua família, em nome de Jesus. Celebre Jesus Cristo, a verdadeira Páscoa, a passagem da morte eterna para a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus.